De volta com Dicas do Enem. Está aparecendo aqui o QR Code do nosso Instagram. Siga a gente, compartilhe nossas publicações e fique por dentro das novidades que a Unifacisa e a Fundação Pedro Américo prepararam para você. A gente segue agora com a última parte da aula de inglês. É com você, Nilson. E aí, minha gente, voltando aí para o último bloco aí das nossas questões, a gente tem outro textinho padrão aí, um textinho curtinho aí, mas para mostrar a vocês como é importante a gente conhecer o gênero textual, não é? Aqui a gente tem uma questão do Enem PPL. Para quem não sabe, PPL, Pessoas Privadas de Liberdade. Então, é um Enem um pouco diferente que é aplicado nos presídios, né? Nas instituições de cuidado de menores e por aí vai. Ele é diferente do Enem tradicional, até porque ele é feito em outra data, tá? Então, assim, o que é que a gente pode fazer aqui? Mesma estratégia que a gente faz com o texto padrão. Vê o título, vai lá para o enunciado e depois faz a análise mais direcionada, né? O título diz, The Four Oxen and the Lion. Aqui tem algumas palavras interessantes, mas tem uma que nem todo mundo está familiarizado, né? Four é 4, oxen, nem todo mundo está familiarizado, and the lion e o leão. Então, é 4 alguma coisa aí e o leão. Você vê que o título ele não deixou tão claro, né? Então, vamos para o enunciado. A fábula The Four Oxen and the Lion ilustra um preceito moral como se espera em texto desse gênero. Essa moral, podendo ser compreendida como o tema do texto, está expressa em... Olha como o enunciado ele deu a questão para você, né? Ele já disse que aquilo é uma fábula. Para quem sabe, né? Fábula é aquele texto onde ele dá um ensinamento, né? No final ele tem um moral da história, ele dá uma reflexão, faz você refletir alguma coisa. Então ele tem que ser uma coisa boa, termina com um ensinamento bom, uma mensagem legal. E ele normalmente utiliza animais personificados. Então você vê que o desenrolar da fábula normalmente é com a presença de animais como os personagens principais, né? Só com essa análise aí a gente já dá para responder. Porque se você for para as alternativas, só tem uma alternativa aí que traz um ensinamento positivo, tá? Letra A, o mais forte sempre vence. Isso não é positivo, tá? Letra B, a união faz a força. Isso aí é. Posso separar a letra B, tá? Letra C, a força carrega a justiça nas costas. Isso não é positivo, tá? Letra D, o ataque é a melhor defesa. Isso aí é uma apologia à violência. Então não é positivo. O inimigo da vida é a morte. Isso é bem negativo, né? Então você vê, só com análise, só sabendo que fábula tem um ensinamento positivo, eu já respondi a questão, tá? A única que traz um ensinamento é a letra B. Se quiser dar uma olhada no texto, só para desencargo de consciência, o texto diz o seguinte: A lion used to prowl about a field in which 4 oxen used to live. Ou seja, um leão costumava ficar no campo onde 4 bois costumavam viver. Então, oxen é o plural de ox, que é boi. Many a time he tried to attack them. Muitas vezes ele tentava atacar os bois, né? But whenever he came near, they turned their tails to one another so that whichever way he approached them, he was met by the horns of one of them. O que ele disse aqui? Quando o leão chegava perto, os bois se juntavam, né? E ficavam com os chifres à mostra, né? Os 4 ao redor. Então, onde o leão fosse, tinha um chifre lá. At last, however, they quarreled among themselves and each went off to pasture another in a separate corner of the field. Certo dia, eles brigaram e cada boi foi para um canto lá do campo, né? Then the lion attacked them one by one and soon made an end of all 4. Ou seja, aí o leão foi lá, matou um por um e acabou com os 4. Ou seja, enquanto eles estavam juntos, tranquilo. Separou, todos os 4 morreram. Ou seja, a união faz a força, só justifica. Tranquilo? Então, ó, gênero textual, saber gênero textual é meio caminho andado para você responder a questão. Próximo aqui, ó. Esse é aquele texto que eu falei para vocês sobre Frida, né? Que apesar de ser um expoente do espanhol, pode abordar esse tipo de cultura, tá? Você vê que o texto não tem título. Então, se não tem título, eu vou direto para a questão, ver se a questão, um enunciado, dá alguma dica para a gente e depois a gente volta para o texto de maneira direcionada, né? A autora desse comentário sobre o filme Frida mostra-se impressionada com o fato de a pintora... Enunciado bem curto, mas ele disse tudo que eu precisava, né?
A autora desse comentário sobre o filme Frida mostra-se impressionada com o quê? Então, o que eu vou procurar no texto é o que deixou a autora impressionada. Então, eu vou procurar essa palavra aí, tá? Começa a ler o texto de maneira bem superficial, segunda linha, primeira palavra, já tem a palavra impression. Tá ali, ó. Certo? O que é que eu faço agora? Separo a frase. A frase começa em one e termina no primeiro ponto lá, que é beauty. Acabou, o resto do texto, ó, pode jogar fora que não serve mais para nada, tá? O que é que ele disse aqui nessa frase? One of the things that made an incredible impression on me in the film was Frida's comfort in and celebration of her own unique beauty. O que deixou ela impressionada foi aquela coisa no final ali, ó. Unique beauty. Beauty é beleza, tá? Unique é uma palavra cognata, né? Que quer dizer único. Ou seja, o que deixou impressionado foi a beleza única dela, tá? Se a gente for lá para as alternativas, só tem uma que realmente fala em beleza única, né? Letra A, tem uma aparência exótica, não é isso? Vender bem a sua imagem também não. Ter grande poder de sedução, assumir sua beleza singular, beleza única é a mesma coisa, recriar-se por meio da pintura. Então, você vê que é bem tranquilo, da importância da gente achar a palavra-chave, tá? Palavra-chave, a palavra mais importante é enunciado, procura no texto, acabou-se. É assim que a gente vai agir daqui para frente. Vamos para a próxima. Enem 2013, tá? Você vê que é um texto bem longo, né? Texto bem extenso, mas vocês vão ver que o direcionamento aí é importantíssimo, tá? Eu só vou precisar de uma frase do texto, mas você precisa saber como é que vai encontrar essa frase, né? Então, vamos lá. O título diz, Do one thing for diversity and inclusion. Faça algo pela diversidade e a inclusão. O tema já está na mão. O texto vai falar sobre diversidade e inclusão social. Tranquilo. Vamos para o enunciado. Internautas costumam manifestar suas opiniões sobre artigos online por meio da postagem de comentários. Beleza, não é novidade. O comentário que exemplifica o engajamento proposto na quarta dica da campanha apresentada no texto é... Ele já disse a você, cara, ele quer saber uma alternativa aí que fala a mesma coisa da quarta dica lá no texto. Então, o que é que eu vou procurar no texto? A quarta dica, só isso. Lá embaixo, ó, tem 5 dicas. Foca na quarta, joga o resto fora e tchau, certo? O que é que diz a quarta dica? Spread your own culture around the world and learn about other cultures. Ou seja, espalhe sua própria cultura pelo mundo e aprenda sobre outras culturas. Ou seja, você vai procurar uma alternativa onde ele está falando dessa troca, né? De você ensinar sua cultura e aprender outras culturas. Só tem uma alternativa que fala isso, tá? Alternativa A. Lá na minha escola, aprendi a jogar capoeira para uma apresentação no Dia da Consciência Negra. Ó, aprendi a jogar capoeira, só fez aprender, não ensinou nada, então letra A está fora. Outro dia, assisti na TV uma reportagem sobre respeito à diversidade. Gente de todos os tipos, várias tribos, curti bastante. Também ele só assimilou, só aprendeu, está fora. Letra C. Eu me inscrevi no programa Jovens Embaixadores para mostrar o que tem de bom em meu país e conhecer outras formas de ser. Olha a diferença. Mostrar o que tem de bom, ou seja, ensinar, e conhecer outras formas de ser, aprender também, tá? Letra C, por enquanto, é a nossa resposta, né? Mas vamos eliminar as outras. Curto muito bater papo na internet. Meus amigos estrangeiros me ajudam a aperfeiçoar minha proficiência em língua estrangeira. Também só está aprendendo. Pesquisei em site de culinária e preparei uma festa árabe para alguns amigos da escola. Eles adoraram, principalmente os doces. Aí você vai cair no distrator desse, né? Pesquisei em site culinário. Você vai aprender alguma coisa. Preparou uma festa árabe para os amigos, ensinou. E por que essa aí está errada? Porque lá no enunciado, lá na dica 4, ele diz... Espalhe a sua própria cultura. Não é você aprender outra cultura e espalhar, que é o que está fazendo na letra E. Então, por isso que a nossa resposta aí, letra C. Tranquilo? E a última, para a gente fechar aqui, é Enem 2012. Aqui é para mostrar a importância do título, minha gente, tá? Um texto longo, tá? Mas se você souber usar a estratégia correta, você vai ver que a nossa vida se resolve com o título, tá? O que é que ele diz aqui no título? J.K. Rowling to pen first novel for adults. J.K. Rowling, todo mundo sabe, a autora que escreveu Harry Potter, né? Só que ela fala to pen first novel for adults, ou seja, to pen, escrever, first novel, primeiro romance para adultos. Ou seja, ela vai deixar essa linha mais de
infanto-juvenil, né? E vai escrever o primeiro romance para adultos. É o que o título está falando. Vamos para o enunciado. J.K. Rowling tornou-se famosa por seus livros sobre o bruxo Harry Potter e suas aventuras, adaptados para o cinema. Tranquilo, só fez contextualizar. Podia ser que alguém não soubesse quem é essa senhora, né? Esse texto, que aborda a trajetória da escritora britânica, tem o objetivo de... Ele quer o objetivo do texto, que ela tem um geral do texto, o geral que está no título. Então, é dizer que ela vai escrever para adultos. Você vai ver que já resolveu minha vida aqui, ó. Letra A. Informar que a famosa série Harry Potter será adaptada para o público adulto? Isso é um distrator. Ele não está dizendo que Harry Potter vai ser adaptado para adulto. A autora vai escrever um romance para adulto. É duas coisas diferentes aí. Divulgar a publicação do romance por J.K. Rowling inteiramente para adultos tem a ver com a nossa resposta, né? Deixa ela separada aí. Promover a nova editora que irá publicar os próximos livros de J.K. Rowling não é promover editora nenhuma agora, né? Só para informar que ela vai escrever para adulto. Informar que a autora de Harry Potter agora pretende escrever para adultos? Tranquilo, pode ser essa também. Anunciar um novo livro da série Harry Potter, posso parar por aí, né? Então eu ficaria aqui entre a letra B e a letra D, são as únicas alternativas que realmente têm a ver com o título. E por que a letra D e não é a letra B? Porque a letra B está falando de divulgar a publicação do romance. Como é que ela vai divulgar uma publicação se ela ainda vai escrever o romance, né? Então, lá está bem claro no título, ela vai escrever um novo romance para adultos. Então, só vai poder publicar se ela escrever primeiro. Então, letra D, informar que ela pretende escrever para adultos, é a nossa resposta correta. Beleza, minha gente? Mais um aqui, só para a gente encerrar, né? Para mostrar a importância daquelas palavras extremistas. Você vai ver que essa questão aqui, ela se resolve com aquela ideia de evitar palavras extremistas, né? Título do texto: What are superbacteria? O que são as superbactérias? É um texto aí que mistura biologia aí no meio, mas a gente sabe que superbactérias são aquelas bactérias que começam a ser resistentes aos antibióticos, não é isso? Mas vamos lá para o enunciado. O texto explica de forma mais simples o que são as superbactérias, que efeito elas têm sobre nossos corpos e que dificuldades elas oferecem aos médicos. Pô, ele resumiu o texto todo, então ele não quer o tema do texto, ele quer uma coisa específica aí. Além disso, também é destacado um traço característico dela, que é o fato de... Bom, se você notar, tem 4 alternativas aí com palavras extremas e apenas uma que é um pouco mais sensata, né? Vamos dar uma olhada aí se resolve. Letra A, causarem invariavelmente o óbito do paciente no qual se instalam. Então você adquiriu uma superbactéria, obrigatoriamente você vai morrer, invariavelmente, palavra extrema aí, ó. Pode eliminar. Originarem-se sempre da administração equivocada de medicamentos, ó, sempre. Extremo também, extremismo aí. Impossibilitarem a realização de qualquer espécie de diagnóstico, quer dizer, eu não tenho como diagnosticar, é impossível. Extremismo também, eu já eliminei 3, viu? Evoluírem, em alguns casos, apesar da prescrição e do uso de antibióticos. Olha como está mais sensato, né? Ó, em alguns casos, não é evoluir sempre. Por enquanto, a letra D é a nossa resposta. Letra E, serem resistentes a todos os tipos de antibióticos e bactericidas. Não são todos, né? Então, ó, 4 palavras extremas, a única que não é extrema é a letra D e é a resposta. Certo? A gente fica por aqui, por essa aula. Na próxima oportunidade, a gente vai entrar um pouco mais na parte de gêneros textuais, mas essa introdução é só para mostrar a vocês que a prova do Enem é uma prova acessível, tá? Então, é uma prova que dá para fazer com tranquilidade. Mas, assim, 2 pontos que é importante: estratégia de interpretação e gêneros textuais. Mas mais para frente a gente vai especificar mais isso, beleza? Cheiro no coração de vocês. E até a próxima aula, se Deus quiser. Galera, é final de programa, mas nunca é demais lembrar que vocês podem acompanhar as aulas pelo canal 18.1 e pelo YouTube da Rede ITA. Lembrando que amanhã tem maratona com as aulas da semana para você rever os conteúdos a partir das 8 da manhã. Valeu pela companhia e até amanhã!